E a gente vai com medo, preocupado com o que vamos falar. Preocupado como vai ser, muitas das vezes até ansioso. Mas Deus, aleluia, é aquele que vai adiante. Deus é aquele que vai na frente preparando tudo. Deus é aquele que vai na frente, minha e sua, colocando as coisas tudo no seu devido lugar. Vai colocando as coisas tudo no seu lugar. Ainda que a gente não veja. Porque com Elias foi assim. Elias estava no ribeiro de Querite. Mas lá em Sarepta, Deus já tinha ido lá. E tinha falado, tinha trabalhado, tinha preparado alguém para lhe sustentar. E Deus vem e fala com ele, olha, levanta e vai. Duas coisas bastante interessantes. Primeiro deles é que a gente nem precisa falar. É da confiança que ele tinha em Deus. Da fé que ele tinha em Deus. Da intimidade que ele tinha com Deus. Eu vou daí, confesso, não tenho nem intimidade e nem a fé que ele tinha. Louvado seja Deus. Mas tenho o Senhor. E a palavra diz que ele é o mesmo e não mudou. Eu mudo. Eu, daí, posso temer. Eu, daí, aleluia, posso murmurar, posso não acreditar. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. E da mesma maneira que ele agiu na vida do profeta Elias, ele pode agir na minha e na sua vida também. Só que nós, muitas das vezes, quando Deus fala, a gente não acredita. Porque não é do jeito que a gente quer. Porque não é da maneira, aleluia, que a gente esperava. Às vezes a gente espera que o culto, seja uma reunião, seja de uma forma, Deus vem e faz completamente diferente. Porque não é para nós, é para Ele. E quem usa cada um aqui presente é Ele. E Ele usa, aleluia, como Ele quer. Louvado seja o seu nome. E o mais interessante, aleluia, é que quando ele chega, essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela não estava no meio da cidade, mas na entrada da cidade. Na entrada da cidade, ele se encontra com ela. Se Deus falou o nome dela para ele, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus o direcionou no lugar certo, no caminho certo. Deus guiou ele até o local onde ele precisava chegar. E quantas das vezes na nossa vida é do mesmo jeito? Às vezes a gente acha que as coisas estão tudo dando errado. Que o vento é contrário, a tempestade, o nosso barco está sendo assolado de um lado para o outro. Mas Deus, Ele está trabalhando. Deus não precisa, aleluia, falar constantemente comigo e com você que Ele está trabalhando. Basta eu e você acreditar. Se Ele já falou que está trabalhando, se Ele já falou que vai te dar vitória, agora acredite, tome posse, cria. Porque o profeta Elias, ele creu, ele vai à cidade de Sarepta. Ele vai ao encontro desta mulher. E quando chega até ela, aleluia, ele primeiro lhe pede água, me dá um bambutinho, me dá um copo com água. E quando ela vai pegar, quando ela vai buscar, ele, espera um pouquinho, me traz um bolo também. Me traz um bolo que não é só sede que eu tenho, eu também tenho fome. Traz um pão para mim, faz um bolo para mim. Um bolo pequeno, não grande. E ela vai dizer, olha, sinto muito, mas o que eu tenho não dá nem para mim. Eu tenho é bem pouquinho, eu não tenho nada. O que eu tenho é restinho, aleluia, de farinha. Um pouquinho de azeite. Peguei 2 pedacinhos de madeira. Vou fazer um foguinho, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Porque não tem mais, aleluia, não tem de onde tirar. Não está chovendo, está tudo fechado, as portas estão fechadas. Mas há um Deus que provê aonde não tem. Há um Deus, aleluia, que prepara aonde a gente menos espera. No livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, ele sobe ao monte para o sacrificar. E ele prepara ali o altar, prepara tudo, louvado seja Deus. E quando ele vai sacrificar o menino, a Bíblia vai dizer que um anjo brada para que ele não o fizesse. Mas Deus o recebeu como sacrifício. E ele fala com ele. E a Bíblia vai dizer que quando ele vira, ele vê um cordeiro, ele vê ali um animal preparado, pronto, preso pelo chifre para ser sacrificado. A gente não para pensar, aleluia, que enquanto ele estava preparando ali o altar,
movendo de um lado para o outro, ele não conseguiu enxergar aquele animal ali preso. Porque nós servimos a um Deus que provê. Nós servimos a um Deus que prepara. Aonde não tem, Ele é poderoso para preparar. Ele prepara, aleluia, o cordeiro. Aonde, louvado seja Deus, Ele preparava o altar, colocava o fogo, aleluia. Ele não viu até o momento que ele vira as costas. A Bíblia ainda revela, aleluia, que Agar vai para o deserto com a criança, com o seu filho Ismael. E quando, aleluia, ele está lá, ela está lá, o menino vai chorar de sede, de fome. E o menino chorando, louvado seja Deus, a Bíblia revela que ela pega ele, coloca ele distante, deixa ele afastado e vai chorar. E a Bíblia nos revela, vai dizer, aleluia, que o anjo do Senhor fala com ela: Agar, por que choras? O Senhor ouviu o choro do menino, louvado seja Deus. A Bíblia não diz que Deus ouviu o choro de Agar. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu o choro do menino. Muitas das vezes, aleluia, Deus vai agir na nossa vida, não porque eu e você estamos orando, não porque eu e você estamos buscando ao Senhor. Deus vai agir ao meu e ao teu favor, porque tem alguém, porque é através de outra pessoa que está clamando. E a Bíblia revela, aleluia, louvado seja Deus, que após o anjo falar com ela, o Senhor lhe abre os olhos, e ela vê, ela enxerga um poço com água. Quantas das vezes nós estamos assim também? A solução, aleluia, a bênção, ela está bem pertinho, aí está pensando que ela está lá longe, aí está pensando que ela está bem distante, imaginando muitas das vezes que não vai acontecer. Porque estamos olhando, aleluia, para as nossas limitações. Estamos olhando para as nossas dificuldades. E esquecemos de olhar para aquele que fez a promessa. Aleluia! Não olhe, aleluia, para a sua capacidade. Acredite naquele que te prometeu. Se Deus falou que vai fazer, creia. Acredite que no tempo certo, na hora certa, a vitória vai chegar nas tuas mãos. Ah, mas eu não posso, mas Ele pode. Ah, daí, mas eu não sei, mas Ele sabe. Ó, daí eu não tenho, mas Ele tem. Então acredite nele. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, como os lemos, que do jeitinho, aleluia, que o profeta fala com ela faz. Elias fala: olha, vai e faz o bolo, faz como dissesse, mas primeiro para mim. Aí a Bíblia vai dizer: crê no Senhor e nos seus profetas e prosperarás. Crê no Senhor e nos seus servos e você vai prosperar. Muitas das vezes Deus fala conosco, mas a gente não dá crédito, a gente não quer dar ouvido. Ah, o irmão está na carne, a irmã está na carne, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: se tivesse no Espírito, eu tenho certeza que ninguém aqui estaria. Todo mundo ia sair correndo. Todo mundo ia sair correndo. Porque quem é nessa noite que quer ver o Espírito aqui dentro? Quem quer ver, aleluia? Então temos que estar na carne. Não andar na carne, não viver na carne, na prática da carne. Aleluia. Mas vamos estar fisicamente sendo inspirado pelo Espírito do Senhor, sendo inspirado por Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquela mulher não acredita. E a Bíblia vai dizer que eles comeram, Elias, ela e a sua casa, por muitos dias. Com uma palavra, como direcionamento dado por Deus. E quantas das vezes Deus direciona a minha e a tua vida? Quantas das vezes Deus fala comigo e com você, e a gente faz o ouvido de mercador? Quantas das vezes, aleluia, o Senhor já falou, já repetiu, e a gente não dá crédito, a gente não quer dar ouvido. E muitas das vezes Deus não usou ninguém, mas Ele falou lá no íntimo, lá no particular. Mas isso é coisa da minha cabeça.
Isso é coisa minha, não é coisa sua, não, meu irmão, minha irmã. É Deus falando com você em decreto. Quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, obedeça decreto. Creia que é Deus que está falando, creia que é o próprio Espírito Santo falando no teu íntimo. Louvado seja o Deus Santo. Queremos a bênção, queremos a vitória, mas não queremos acreditar e não queremos obedecer. Porque foi duas coisas que essa mulher fez. Ela creu e obedeceu. Ela creu, aleluia, na palavra do servo do Senhor. Ela creu no profeta Elias. Ela acreditou, aleluia. Louvado seja Deus. E ela obedeceu. Obedeceu em que sentido? Porque ele pediu, olha, faz primeiro para mim. Primeiro para mim. Quem de nós quer fazer isso hoje? Aleluia. Quem de nós, aleluia, quer pensar no outro primeiro? Louvado seja Deus. Não, eu vou socorrer lá, depois eu dou um banho. Cheguei em casa do trabalho, cansado, afadigado. Não, eu vou lá, depois eu preparo o meu. Depois eu me preocupo com os meus. Louvado seja Deus. Ela teve o trabalho de catar os carros, procurar. Ela teve o trabalho de preparar. E quando ela poderia estar saboreando, louvado seja Deus, ela pega e entrega na mão do servo do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. E Deus a abençoa. E Deus multiplica tanto a farinha como o azeite. Aleluia, Jesus. Deus não deixou faltar. Quantas outras pessoas, quantas outras causas, quantas outras famílias viúvas não havia no território de Israel, a qual Deus poderia ter falado, qual Deus poderia ter escolhido, mas Deus assim não quis. Deus achou graça naquela mulher, assim como Ele achou graça na minha e na tua vida. Porque tenha certeza de uma coisa: se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor achou graça na tua vida. Daí, mas você não sabe da minha história. Mas quem precisa saber é aquele que te chamou. Quem precisa saber é aquele que te escolheu. Quem precisa saber é aquele que tem o poder para mudar a situação, para mudar o teu cativeiro. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, aleluia, que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. Glória a Deus. Foi Ele, aleluia, que nos resgatou. Foi Ele, aleluia, que foi nos buscar aonde nós estávamos. E é Ele que nos mantém de pé. Glória a Deus. E é Ele, aleluia, que supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Por mais que a gente faça, ou ache que estamos fazendo, na verdade não estamos fazendo nada. Jesus disse, olha, quando fizeres aquilo que foi mandado, você é um servo inútil. Quantos batem no peito e dizem, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E eu olho aí dizer que estou tentando, não alcancei ainda o patamar de servo inútil. Eu olho aí, eu ainda estou abaixo, porque eu não faço nem a metade do que Ele me manda fazer. E para ser inútil, eu tenho que fazer o que Ele manda. Glória a Deus. Para ser um servo inútil, imagine para ultrapassar, para ser qualificado por Ele como um servo melhor, como um servo prudente. Mas mesmo assim, sendo tão falho, Ele continua sendo misericordioso para a própria. Aleluia. Quando eu penso em parar, quando eu penso em fugir, Ele diz, meu filho, você vai estar indo para onde? Ele só volta aqui, cara. Você quer correr para onde? Está fugindo para onde? Mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, inconstante, ingrato, murmurador que sou, mas todavia Ele permanece fiel. Aleluia. Há tempos atrás, passando por uma tribulação que só o sangue. Eu não sei porque eu passo tanta tribulação. Espero que vocês não passem por a metade do que eu passo. Louvado seja Deus. E passando por uma luta, passando por uma prova de Deus,
prepara e me recolhe. Sentado no sofá, fiz assim a oração bem rápida. Senhor, me prepara e me recolhe, porque está difícil. Isso uma terça-feira. Saí, aleluia, fui para o culto do lar. E foi 5, 6 horas da tarde, antes de ir para o culto. Senhor, me prepara e me recolhe, porque o negócio está estreito na perna. Está difícil, eu quero partir, eu quero descansar. Chega, Deus. Fui para o culto do lar, casa do irmão. Louvou para cá, louvou para lá. Saudação aqui, saudação acolá. Daqui a pouco vamos ouvir a missionária. A missionária está com oportunidade para ministrar a palavra nesta noite. A missionária recebe a oportunidade quando ela vai assim para tomar logo para lugar, a mesa onde está sendo ministrado, como usada como altar. Ela levanta a cabeça e diz, mas nem começou a obra ainda, já quer descansar. Foi Jesus amado, não precisava me responder com tanta pressa. Aleluia, Jesus. Então, meu irmão, mesmo quando a gente quer fugir, ele fala, opa, está indo para onde? Você está indo para onde? Ele está fugindo por quê? Da mesma forma, aleluia, que Elias indo na caverna para se esconder, segundo Elias, segundo ele acreditava que todos os profetas, todos os servos do Senhor tinham morrido e que só ele tinha sobrado. E Deus vai ter outro encontro com ele, meu filho, o que tu faz aí? Está fazendo o que escondido aí? Senhor, Deus sido zeloso a tua palavra. Mataram todos os teus profetas e só eu fiquei em Elias. Não, meu filho. Meu irmão, minha irmã, não é só você que passa por luta. Não é só você que passa por prova, não. Tem mais homens de Deus e mulheres de Deus que passam por tribulações que você parar para pensar. Se eu olhar e parar para pensar, eu vou dizer, eu não estou passando é por nada. O meu processo não é nada. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes estamos olhando só para a dificuldade, estamos olhando só para problemas, aleluia, e estamos esquecendo da promessa. Aleluia, Jesus. E Deus vai dizer, Elias, olha, tem mais 7.000 homens que não se prostraram a Abraão. Glória a Deus, aleluia. Tem mais 7.000 que eu guardei. Muitas das vezes nós pensamos que é só por nós. É só eu que passo por luta. É só eu que enfrento dificuldade. É não, meu irmão, é não, minha irmã. Tem mais homens e mulheres que passam por adversidades também. Tem mais homens e mulheres que choram e que gemem. Mas quando eles pensam em parar, Deus fala, não, você não. Você não vai parar porque quem chamou foi eu. Quem escolheu foi eu. Você não vai parar não. Porque eu vou te dar a vitória. A gente quer ser abençoado por Deus. Todos nós queremos ser abençoados. Mas na maioria das vezes a gente não quer ter nenhum esforço. Não queremos ter nenhum trabalho. Não queremos ter a paciência de esperar. Não queremos, aleluia, crer naquilo que Deus tem falado. Aleluia, Jesus. E eu acreditar na hora que está tudo bem é fácil. Mas se coloca, aleluia, no lugar desta mulher. Se coloca por um instante no lugar dessa viúva que tinha consciência que aquela seria a sua última alimentação. Aquele seria o seu último bocado que ela ia comer. Após aquilo, era morte. Porque ela assim declara. E alguém chega e diz, não, olha, primeiro faz para mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar. Aleluia! Não cessará. Até o Senhor não chuva sobre a terra. Imagina, aleluia, no momento de dificuldade. Eu, Adair, particularmente, gosto muito de observar. E tenho visto e tenho entendido, louvado seja Deus, que é nesses momentos que Deus prova a nossa fé. Já observei diversos testemunhos na internet, na televisão, com algumas pessoas. Tem, por exemplo, ir para um culto e só ter o dinheiro da condução para voltar para casa. Às vezes só ter o dinheiro no lanche para se alimentar porque está com fome. E chegar na hora da oferta, Deus falar com ele, Deus falar com ela, de tudo. Mas Senhor, eu quero voltar para casa, como que eu vou voltar para casa? De tudo. E aqueles, aleluia, que creram, quando Deus falaram, como diz no princípio, vou para dizer, muitas das vezes ela tem que é no íntimo.
E deram. Abriram mão daquilo que tinham para ofertar ao Senhor. E passados-se os dias, Deus vai lá e multiplicou. Aleluia. Deus deu empresa, Deus deu carro, Deus deu casa, Deus deu apartamento. Louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer. Paulo disse: examinai tudo e retei o bem. Só que muitas das vezes a gente faz endurecer. A gente faz reter, aleluia. Porque é no momento de dificuldade que Deus prova a minha e a tua fé. É no momento difícil, no momento de dor, no momento de escassez, que Ele vem e nos prova. Certo dia, aleluia, a Bíblia vai nos revelar que o povo sobe ao templo, começa a ofertar, e os discípulos indagam a Jesus: Senhor, quem deu mais? Quem foi que ofertou? Quem foi a oferta maior? E Jesus vai entrar daquela viúva. Foi a viúva, mas a viúva é... Por que a viúva, Senhor? Os outros deram tanto, deram muito. É verdade, eles deram muito, mas aquela viúva, ela deu todo o seu sustento. Aleluia. Ela deu tudo que ela tinha. Aleluia. Eu te pergunto, o que você tem oferecido ao Senhor? O que nós temos oferecido para Deus? O nosso tudo? Com certeza não. As migalhas? Talvez. O nosso melhor? Quem sabe? Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu e você podemos melhorar naquilo que temos a oferecer a Ele. Aleluia. Naquilo que é para ofertar a Ele, oferecer a Ele, eu tenho certeza que eu e você podemos melhorar. E isso eu não estou falando em questão financeira, mas é no nosso louvor. Podemos melhorar a nossa consagração. Podemos melhorar o nosso culto que prestamos a Ele. Aleluia. E eu tenho certeza que a resposta, ela desce. A provisão, ela vem quando nós fazemos para Ele. Porque a palavra do Senhor vai dizer: chegai-vos a mim e eu me afastarei de vós. Sim ou não? Não é não? Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Louvado seja Deus. Imagine, essa parede é Deus. Eu indo, aleluia, para ela e ela se afastando. É assim com Deus? Não, mas é Ele vindo ao meu encontro. Eu vou até Ele e Ele vem até mim. Louvado seja Deus. E se Ele vem até mim, uma coisa é certa, é bênção para mim e para a sua vida, para nossas vidas. Basta eu e você se dedicar a Ele. Quantos de nós, aleluia, que tem promessa de Deus de coisa linda para Deus fazer e a promessa está parada? A promessa, aleluia, está esquecida. Porque nós não queremos fazer nada. Ou quando fazemos só um pouquinho e achamos que estamos fazendo demais. Só que se nós lermos a história, vamos ver que os grandes homens de Deus e mulheres de Deus que se dedicaram ao Senhor foram usados, foram abençoados. Aleluia! Louvado seja Deus. Que a gente possa, aleluia, fazer como fez essa mulher, essa viúva, a viúva de Sarepta. Qual o nome dela? Não faço a menor ideia. O Senhor o sabe. Mas está registrado: a viúva de Sarepta. Ela acreditou, ela tomou posse, ela creu na palavra, aleluia, do profeta Elias. E foi o suficiente para ter o quarto, a sentença mudada. A sentença qual era, olha aí? A sentença era de morte, porque não tinha pão, não tinha alimento. Sentença limitada por ela mesma. Eu vou comer, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Essa era a sentença de morte. Mas o profeta já disse: não é assim. Faça primeiro para mim, porque não vai te faltar nada. Aleluia. A Bíblia vai dizer, igreja, que Deus, que o profeta, o rei Davi, pega a arca da aliança, está descendo com ela para Jerusalém, só que no meio do caminho ele tem por temor a Deus,
por zelo ao Senhor, ele diz: não vou levá-la. E manda a Arca da Aliança para a casa de Obed-Edom. E nós sabemos que a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. E a Arca, aleluia, estando na casa de Obed-Edom. A Bíblia vai nos dizer que 90 dias, 3 meses, a casa de Obed-Edom é abençoada. Glória a Deus. Deus abençoou o homem em tudo. Em tudo, aleluia, ele foi abençoado. Porque a presença de Deus estava dentro da sua casa. Aleluia. Alguém chega ao rei e diz: ó meu rei, o homem lá, o negócio está mudando, a história dele está sendo mudada. O Obed-Edom está prosperando. O gado dele está se multiplicando. A mulher dele, que não podia ter filho, agora está gestante. Ele está gerando, ele está grávida. Aleluia. A arca está lá, a presença está lá. E Davi vai dizer: não, vamos buscá-la. Porque Davi sabia, Davi conhecia a Deus. Aleluia. Quantas pessoas que nós já vimos andar na rua, ter uma vida miserável, literalmente, Jesus pegar e transformar. Aleluia. E quando a gente passa por ele, passa por ela, dizer: não, isso não é a mesma pessoa, está completamente diferente, está mudada. Esse homem parecia um mendigo. Essa mulher que vivia, é fulana mesmo? Não, é ela mesmo. Tu lembra dela como ela vivia? Tu lembra como ela andava? E por que isso acontece? É a presença de Deus. Aleluia. Porque a presença de Deus tem o poder para transformar. A presença de Deus, aleluia, ela atrai. E é exatamente isso que nós precisamos na nossa vida. É a presença de Deus. Na casa, aleluia, da viúva de Sarepta, chegou a presença de Deus na pessoa do profeta Elias. E ela teve a sua vida mudada. Então, meu irmão, comigo e com você não é diferente. Que bênção, que vitória. Já foi dito nessa noite, nesse lugar, que muitas das vezes a nossa alma está contaminada por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê. E isso faz que a gente perca a essência, perca a presença de Deus. Quer ter bênção, quer ter vitória? Creia. Atraia para você a presença do Eterno. Atraia para a sua vida a presença de Deus. Olha daí como eu posso fazer isso, abandonando o pecado, perguntando muitas das vezes a Deus: Deus, o que eu tenho que mudar? Senhor, onde eu preciso me libertar? O que eu preciso abandonar? E o próprio Deus vai falar com você. Não é o homem, não é a mulher, mas é o próprio Deus. Mas eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquilo, eu quero que você se afaste de tal lugar. Como assim, Odaí? Você vai fazer e não vai se sentir bem. Você vai estar perto do Odaí, mas Deus não te quer junto do Odaí. E a presença do Odaí vai te incomodar. E você vai entender: não, o Odaí não é para mim. A presença do Odaí está me incomodando. Eu fui na casa do Odaí, mas eu não me senti bem, não estou me sentindo legal aqui, deixa eu ir embora. É o próprio Espírito de Deus te falando: se afasta. É o próprio Deus falando com você: eu não quero você aí, eu não quero você com essa amizade. Basta eu e você buscar a Deus, que Ele vai trabalhar ao nosso favor. Aleluia. Eu tenho certeza, aleluia, que aquela mulher se converteu pelo milagre que aconteceu na sua vida. Glória a Deus. Quantas pessoas que olham para mim e para você e vê mudança? Rapaz, quem diria que ele ia estar desse jeito? Quem diria que esse homem ia ser crente um dia? Eu te pergunto: você está do jeito que você quer estar? Ainda não. O Iago disse que ainda não. Quer melhorar um pouquinho mais. Então, se você quer melhorar, deixa eu te dizer uma coisa: só depende de você. Glória a Deus. Aleluia!